Percebi que mesmo estando cercado de pessoa, existe vazio dentro de você que ninguém consegue preencher? Gia vive momento que o corpo pede alivio, amande busca descanso a alma grita por resposta? Seba, nada do que está acontecendo agora e coincidencia. Você não chegou até este video por acaso. Existe chamado divino para sua vida, ele começa a se revelar aqui, neste exato momento. O que você vê ouvir não é apenas uma reflexão. E uma chave espiritual. Uma palavra que pode abrir porta invisível e transformar aquilo que parecia impossível em realidade. Se você ficar comigo até o fim, ve descobrir que a promessa escondida na palavra de Deus que muito ignoram, mas que podem mudar destino, restaurar coração e até curar enfermidade. Prepare-se, porque hoje não é apenas meu dia. Hoje pode ser o ponto de virada da sua história. Todo no, e algum momento da vida, enfrentamos batalha que parecem maior do que nossa força. Ador chega sem pedir permissão, pode ser uma enfermidade inesperada, diagnóstico assustador, a perda de alguém amado, ou simplesmente o cansaço de viver sem direção. Nesse momento, muito acreditamos estar sozinho, abandonado até mesmo por Deus. O coração se enche de pergunta, porque comigo? Onde está o Senhor quando me preciso? E nesse lugar de fragilidade que nasce a maior oportunidade de transformação. Porque exatamente na fraqueza humana que a presença de Deus se revela comme mais intensidade. Ele não ignora nossa lágrima, nem despreza o suspiro silencioso de uma alma cansada. Pelo contrário, cada dor que sentimos pode se tornar o terreno fértil para milagre, se decidirmos entregar nossa aflição nas mãos de aquele que tempo de para mudar qualquer situação. Nada no mundo espiritual acontece por acidente. Se você está assistindo a este video, não é obrado destino, mas sim o resultado de plano perfeito. Deus não apenas ve a sua luta, como também direciona cada passo para que, no tempo certo, a resposta chegue até você. Muitas vezes não entendemos o caminho que estamos percorrendo. A circunstância parecem contradizer a fé, os obstáculos tentam sufocar a esperança. Mas, mesmo quando tudo parece confuso, existe propósito oculto. O Senhor guia de maneira silenciosa, preparando encontro, palavra e sine que apontam para sua vontade. Hoje, esta mensagem chega até você como prova de que ele não se esquece da sua história. Ao contrário do que o inimigo quer fazer acreditar, você não está à deriva. Existe uma promessa liberada sobre a sua vida, este é apenas o início de tempo novo. Recebe essa palavra é o primeiro passo para compreender que sua dor não define o fim, mas pode ser o começo de uma transformação extraordinária. Existe segredo espiritual que muito ignoram, a oração verdadeira não se perde no tempo. Ela atravessa gerações, rompe barreira invisível e chega ao trono de Deus como perfume precioso. Desde os patriarca até os profeta, passando por res, mulher de fé e homem anônimo, todo tinam algo comum, entendram que orar não era uma obrigação, mas privilégio que conectava o seu à terra. Quando você ora com sinceridade, não está apenas falando palavra ao vento. Você está abrindo uma porta espiritual. Uma porta que liga a sua dor à complexão de Deus, a sua necessidade à provisão divina, a sua fraqueza à força sobrenatural. E essa porta não depende de título, de status, de religião. Ela se abre para todo aquele que clama de coração quebrantado. A oração feita a ano que ainda está viva no coração de Deus. Clamor que foram feito e silencio, e lagrima, no quarto secreto, e que continuam ecoando no seu. Talvez você esteja colando hoje fruto de uma oração feita pela sua avó, ou talvez Deus esteja te chamando para plantar a oração que vai proteger os teus filhos neto no futuro. Nem toda palavra que pronunciamos e oração carga o mesmo peso. Há uma diferença profunda entre simplesmente repetir frases se entregar comme fé diante de Deus. Quando o coração se rende, quando a alma se expose sem máscara, a oração deixa de ser ritual se torna uma arma poderosa. Palavra ungida não vem da mente, mas do espírito. Ela são carregada de fé, de entrega, de dependência. Não precisamos ser bonita, não precisamos ser longa, mas precisamos ser verdadeira. Deus não é tocado por discurso ensaiado, e sim por coração rendido. Quando você ora com fé, mesmo meu ador, algo acontece no invisível. Porta se abrem,
corrente ce que brame, milagre sao liberado. Nao e você quem faz isso acontecer. Eo espirito santo que intercede por você, guiando cada palavra, dando dire sao a cada clamor. Se você está sentindo algo diferente neste momento, não ignore. Isso e Deus te chamando para novo tempo. Fique comigo até o final, porque aproxima revelação ve abrir a ainda mesos seolos espirituais. Comment agora, creio e vamos orar junto no próximo tópico. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esta vidéo comme alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Continue assistindo, porque a próxima chave espiritual pode ser exatamente o que seu coração está buscando a tanto tempo. Muita pessoa acreditam que precisam estar perfeitas para se aproximar de Deus. Pensam que só podem orar quando não tem fala, quando a vida está organizada ou quando conseguem encontrar palavra bonita para falar. Mas essa é uma mentira que afasta o coração humano da verdadeira intimidade como Criador. A Bíblia nos mostra Deus que não exige máscara. Ele conhece cada detalhe da nossa alma, a ferida escondida, os pensamentos silenciosos, os medo que nunca contamos a ninguém. Mesmo assim, ele nos convida a nos aproximarmos exatamente como estamos. A oração sincera quando deixamos de lado a aparência e abrimos o coração sem reserva. Não precisamos disfarçar lágrima, esconder dúvida ou silenciar dor. Deus não se escandaliza como nossa fraqueza, ao contrário, e nela que ele mostra sua maior força. Foi assim como homem mulher de fé que marcará ma historia, Devi oru chorando, Elias pediu a morte meo ao desespero, Ana clamou e silencio no templo, e cada de l'espoir ouvido. O Senhor não rejeta coração quebrantado. A diferença não está na forma da oração, mas na essência. Quando no ajoelhamos diante de Deus com sinceridade, os seus se inclinam para ouvir. A oração não precisa ser longa nem sofisticada, precisa ser verdadeira. Até suspiro pode se tornar oração se for feito como fé. Deus responde não por causa da beleza das palavras, mas pela entrega do coração. Uma simple frase, dita com confiança, tem poder de mover o invisível. E por isso que a oração sincera muitas vezes vale medo que longo discurso vazio. Quando oramos no secreto, algo extraordinario acontece, o que está escondido diante dos homens se torna visível diante de Deus. Ele recompensa aquele que o buscam com humildade, mesmo que ninguém me saiba. O quarto secreto, o lugar silencioso, o momento que derramamos lágrimas sozinho, e onde o milagre começa a nascer. Essa oração íntima abre porta, restaura força e renova a esperança. Porque, diante de Deus, cada palavra sincera é registrada no seu, e nenhuma de la se perde. Se esta palavra falou como você, não dex passar. Escreva no comentário, Deus me escuta como ato de fé. Continue comigo até o próximo tópico, porque vous revelar como a palavra de Deus pode ser refugio seguro contra todo medo e enfermidade. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem como alguém que precisa saber que nunca está orando sozinho. Os salmo não são apenas cântico antigo preservado pela tradição. El carregam uma força espiritual capaz de atravessar os séculos e continuar transformando vida até hoje. Cada versículo foi inspirado pelo Espírito Santo, escrito em momento de alegria, dor, vitria e derrota, mas sempre como objetivo, revelar a presença de Deus toda a circunstância. Quando recitamos salmo, não estamos repetindo poesia religiosa. Estamos declarando palavra viva, cheia de poder e autoridade espiritual. Por isso, ao pronunciar versículo meo ador, algo começa a se mover no invisível. A palavra inspirada por Deus tem o poder de criar ambiente de paz, trazer alivio imediato ao coração e abrir camino para a cura interior e até física. Davi, o salmista, escreve muito texto enquanto enfrentava perseguição, medo e enfermidades emocionais. Ao transformar ce clamor em adoração, ele não apenas encontrou consolo, mas dexu legado eterno. Cada frase é como bálsamo que alcança o coração humano em qualquer época. Essa é a força dos salmos, el não envelhecem, porque carregam a eternidade sua essência. Existe uma diferença entre apenas ler os salmos e declará-los comme fé. Ler pode ser ato intelectual, mas declarar é ato espiritual. Quando a palavra é pronunciada em voz alta, ela se torna como espada de dois gumes,
cortando a mentira do medo e trazando a tona a verdade de Deus. Ao repetir salmo e oração, você não apenas lembraquem Deus, mas também ativa promessa que estao a sua disposição. O inimigo trem diante da palavra declarada como convicção, porque reconhece que é la carga autoridade divina. Doença, opresso e angustia não resistem a uma mente a coração cheio da escritura. Por isso, tanta pessoa testemunha milagre de poids de orar como base no salmo. Não porque exista magica nas palavras, mas porque las cargam a vida do proprio Deus. Declarar au Senhor e ao meu pastor, nada me faltará e momento de escassez, ou aquel que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará meo ao medo, e abrir espaço para que a realidade espiritual transforme a realidade visível. Quando a palavra é liberada, ela não volta vazia. Ela qu'un proposito para o qual foi enviada. Enes misterio que encontramo a força dos salmo, el não apenas confortam, mas ativam milagre. A vida humana está repleta de incerteza. Existem perigo visive, que podemos identificar e evitar, mas também existem ameaça invisive, que atacam de forma silenciosa, pensamento de medo, noticia assustadora, enfermidades inesperada, crise que surgem sem aviso. E justamente diante dessa sombra que a palavra de Deus se levanta como escudo e declara, não temere o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essa promessa não é apenas poesia antiga. Ela é uma garantia espiritual para todo que decidem se abrigar sob a presença do Altíssimo. O medo pode até bater a porta, mas não encontra lugar e quem descansa e Deus. Ele é como murala que cerca os se filo, uma fortaleza invisível que protege não apenas o corpo, mas também a mente o coração. Quando confiamo nesse refugio, nossa perspectiva muda. O mundo pode viver desespero, mas quem está escondido Deus aprende a caminhar paz, porque sabe que não depende da própria força, mas da fidelidade de UMP que nunca fala. A proteção divina não se limita a circunstância externa, ela alcança a área mais profunda da vida. Muito carregam enfermidade física, outro convivem comme dor emocioné ou fardo espiritué que parecem insuportável. Mas a palavra afirma que o Senhor é refugio e fortaleza, socorro bem presente na angustia. Quando buscamo esse abrigo, encontramo medo que segurança, encontramo cura. A presença de Deus se torna como escudo que envolve cada célula do corpo, cada pensamento ansioso, cada lembrança dolorosa. Ele não impede que a luta existam, mas garante que nenhuma de là sera capaz de destruir quem está abrigado se a mort. Assim como uma criança corpara os braços do pecando se sente ameaçada, somos chamado a correr para Deus meo a nossa batalha. E nesse lugar de refugio que a ansiedade perde força, que a tristeza se défase, que a esperança renasce. Ele se torna murala intransponível contra tudo o que tenta roubar a paz. Essa promessa não é apenas para alguém escolhido, mas para todo que decidem confiar. Não importa a intensidade da tempestade, o refugio de Deus é seguro, eterno e indestrutível. Quem se esconde nele descobre que, mesmo meo ao caos, a descanso. A Biblia está repleta de historia que revelam como a fe foi capaz de mudar destino e transformar cenário impossível. O que todo es relato tem como homem e que, diante de circunstância desesperadora, homem Müller escoleram acreditar no poder de Deus v de se render a circunstância. A Müller comme fluxo de sangue, por exemplo, vive dos anneaux de d'or, rejeçao isolamento. Nenom médico pod ajudala, mas sua fe a conduziu até Jésus. Ela não preciso de palavra eloquente, apenas acreditu que, ao tocar a orla do manto do mestre, seria curada. E assim acontece. Outro exemplo poderoso e o do centuriao romano, que surpreendeu Jésus ao declarar, diz apenas uma palavra, e o meu cerveau sera curado. Essa confiança absoluta no poder da palavra foi suficiente para livrar o milagre. Essa historia mostram que a fe não depende da posição social, do passado ou da força pessoal. Ela floresce quando escolhemos confiar Deus apesar das circunstâncias. E essa fe que rompe barreira, vence diagnóstico e derruba gigante. A fe genuína não é apenas acreditar quando tudo está bem. Ela é provada no silencio, no momento que o milagre parece demorar. Persistir crer, mesmo diante de resposta que não chegam, e o que nous leva a viver experiência sobrenatural.
Abrao esperu ano pe la promessa de filio, mesmo quando a idade avançada dizia que não havia mais chance, ele continuou firme na esperança. Essa perseverança foi contada como justiça, sua fe abriu caminho para a realização da promessa. Da mesma forma, quando continuamos orando, declarando a palavra e nos apoiando nas promessa, mesmo sem enxergar mudança imediata, algo poderoso acontece no invisível. Deus honra a fe que não desiste, porque ela revela confiança total e sua soberania. Crer sem ver e ato que desafia a lógica humana, mas é justamente este tipo de fe que move o coração de Deus. Cada oração perseverante, cada lagrima de confiança e cada ato de rendição semente lançada no campo espiritual. Mais cedo ou mais tarde, hélas germinam e milagre que testemunam o poder divino. Desde os tempos mais antigos, os anjos aparecem nas escritura como mensagero enviado por Deus como guardio de seu povo. El não são fruto da imaginação humana, mas parte real do cuidado celestial. A Biblia declara, por caos ce anjo dará ordem a te respeto, para te guardarem todos te camino. Salmo 91, 11. Essa palavra no revelam que não estamos sozinhos e nos abatala. A seres espiritueux designado para vigiar, protéger e ministrar e favor daquele que confiam no Senhor. Pense Daniel, lançado na cova dos leo, mas preservado por quem anjo fechou a boca dos anime. Pense Pedro, preso e acorrentado, mas libertado durant a noite por anjo que abriu a porta da prisão. Esse exemplo não são apenas historia antiga, são lembrança viva de que Deus continua enviando seu anjo para agir e nossa vida hoje. El podem estar trabalhando e area que você nem imagina, desviando perigo, trazendo resposta, fortalecendo sua fe ou simplesmente cercando de paz e meio ao caos. O agir dos anjos se manifesta, muitas vezes, e momento de maior aflição. Quando o coração se sente esmagado pela dor ou pelo medo, Deus responde de forma que ultrapassa a compreensão humana. Pode ser através de uma palavra que chega no instante certo, de uma sensação de paz que invade o coração, ou até mesmo de uma intervenção física inexplicável. Os anjos não atuam para nos exaltar, mas para glorificar o nome de Deus e cumprir ce propósito. Eles são instrumentos celestiais que trabalham em harmonia como a oração do justo. Cada clamor sincero ativa o mover do seu, e o Senhor, e sua infinita misericordia, envia ajuda quando parece que não a saída. É importante lembrar que os anjos não substituem a presença de Deus, mas são sinais de que ele está cuidando de cada detalhe. São extenso do seu amor, prova visível de que o seu luta ao nosso favor, mesmo quando não podemos ver claramente. Se você crê que Deus já enviou anjo para agir e sua vida, escreva no comentário, urusbo o cuidado do seu. Continue comigo, porque no próximo tópico vamos mergulhar em testemunho poderoso que mostra como a fe perseverante pode transformar completamente uma história. A verdadeira força da oração não está apenas no momento que é feita, mas na perseverança de quem se mantém firme, mesmo quando tudo parece contrário. Exemplo marcante é o de uma mãe que enfrentava dos períodos mais sombrios de sua vida. Ce filho, da criança, foi diagnosticado como uma enfermidade considerada incurável. Os médicos disseram que não havia esperança, e a família mergulhou dor incerteza. No entanto, essa mulher não desistiu. Toda a noite, mesmo cansada e aflita, dobrava os joelhos e apresentava a vida de seu filho diante de Deus. Havia dia que a lágrima era sua única palavra, mas ela não parava de clamar. Durante semana, repetiu oração baseada no Salmo, declarando que o Senhor era o refugio, a fortaleza e o médico por excelência. Pouco a pouco, algo começou a mudar. Primeiro foi a paz e seu coração, depois pequeno sine na saúde da criança. Até que, uma reavaliação médica, veio a notícia que parecia impossível, o quadro havia mudado completamente. O menino estava curado. O que a ciência não conseguiu explicar, a fait revelu como milagre. Este testemunho mostra que a oração insistente não é vão. Cada súplica, cada palavra repetida e fe, constrói caminho invisível entre o clamor humano e a resposta divina. A perseverança dessa mãe não apenas salvou a vida de seu filho, mas também transformou sua própria fe e de todo que presenciaram o milagre. O mais impressionante é perceber que o processo não começou como a cura si, mas como a transformação interior. Ante mesmo da vitria visível,
Deus gia estava trabalhando na alma daquela mulher, fortalçando sua confiança ensinando le que o verdadeiro milagre começa no coração. A cura física foi a manifestação concreta do que gia havia sido liberado no espiritual. Essa historia no lembra que, muitas vezes, a resposta demora porque Deus está preparando nao apenas o resultado, mas também moldando a fé de quem ora. Testemunho assim nao sao apenas historia bonita para inspirar, mas sine de que Deus continua ativo, operando maravilha honrando aquele que nao desistem de buscá-lo. O impossível, quando colocado diante do Senhor comme fé perseverante, se torna apenas me uma oportunidade para revelar se poder. Uma das maior dificuldade do ser humano é lidar como o tempo de Deus. Queremos resposta imediata, resultado visível e solução rapida. Porém, o agir divino muitas vezes acontece de forma processual. A cura pode não vir no primeiro dia de oração, a porta pode não se abrir na primeira tentativa, e o milagre pode parecer distante. Mas isso não significa que Deus está em silêncio. A palavra mostra que o Senhor trabalha mesmo quando não conseguimos enxergar. Cada oração é como uma semente lançada em solo fértil. A vezes, leva tempo até que ela germine, mas, no momento certo, brota em forma de resposta. O atraso não é negação, mas preparação. Quando esperamos como fé, descobrimos que Deus não apenas nos dá o que pedimos, mas também nos molda para receber aquilo que realmente precisamos. Há uma diferença entre orar uma vez e desistir, e permanecer em oração até ver o impossível acontecer. A Bíblia destaca a importância da perseverança. Jesus mesmo contou a parábola da viúva persistente, que, pela insistência, recebe justiça. A perseverança não é sinal de fraqueza, mas de confiança em que Deus pode agir a qualquer momento. Quando continuamos dobrando os joelhos, mesmo em meio a dúvida, estamos mostrando que acreditamos na fidelidade de Deus do que na circunstância. Essa fé insistente abre porta que jamais se abririam de outra forma. Muito milagre so foram liberado porque alguém não desistiu. A perseverança na oração é a prova de que confiamos em Deus que não fala, mesmo quando os olhos não vem saída. Chegamos ao momento em que precisamos transformar tudo o que ouvimos em decisão. A palavra não é apenas consolo e promessa viva. A promessa exige posicionamento. Hoje, o Senhor te convida a deixar o medo, a ansiedade e a incredulidade no passado e a abraçar novo tempo. O Deus que cuidou dos salmista, que respondeu a oração de mulher e homem simple, e o mesmo que cuida de você agora. Ele continua sendo o refúgio, a fortaleza, o médico dos médicos, o Deus das coisas impossíveis. Ce convite é claro, clama a mim, e respondete-ei, e anunciar-te-ei coisa grande firme que não sabe. Jérémia 33, 3. Não importa qual é a sua dor, sua batalha ou sua fraqueza. Hoje, o Senhor declara que o impossível será apenas de tal diante do se poder. Este não é o fim, mas o início de processo de transformação. Cada vez que você repetir esta oração, cada vez que meditar na palavra, algo novo estará acontecendo em sua vida e na vida da sua família. O invisível está se movendo, e você não está sozinho. E hora de declarar, creio na cura, na restauração e no novo tempo de Deus para mim. Que essa confissão não sea apenas da boca, mas se torna a verdade do seu coração. Se esta mensagem falou como você, não guarda apenas para si. Dex no comentário, tomo post da promessa de Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber cada nova oração que pode mudar sua vida. Compartilhe este vídeo como pelo menos uma pessoa que você ama. Você pode ser a resposta de oração que ela tanto esperava. E lembre-se, cada vez que você voltar aqui, cada vez que repetir essa oração, estará construindo caminho de milagre. Sua fé é a chave, e Deus já abriu a porta.